Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de matemática aqui com o professor Alan Francisco. Bem, pessoal, vamos ver qual que é o tema que eu preparei para a aula de hoje. Bem, pessoal, só lembrando mais uma vez que essa aula é na modalidade EJA. É uma aula voltada específica para o sexto ano. Então, você que é do sexto ano de matemática tem que assistir essa aula, certo, pessoal? Bem, nosso tema de hoje, pessoal, é simplificação de frações e comparação de frações. Vamos simplificar e comparar. Bem, pessoal, vamos iniciar com simplificação de frações. Bem, pessoal, simplificar uma fração consiste em reduzir o numerador e o denominador por meio da divisão, pelo máximo divisor comum aos dois números. Uma fração está totalmente simplificada quando verificamos que seus termos estão totalmente reduzidos a números que não possuem termos divisíveis entre si. Uma fração simplificada sofre alteração do numerador e do denominador. É importante frisar aqui, pessoal, uma fração, quando for simplificar ela, tem que simplificar o numerador e o denominador. Professor, como assim numerador e denominador? Ainda não estou acostumado com essa nomenclatura. Aqui ao lado, pessoal, está o desenho aqui nessa foto. Está vendo 4 em cima e 6 embaixo? Em cima que eu tenho 4, o meu numerador. E o 6 é o denominador. Quando eu vou simplificar, observe, olha, 4 dividido por 2, 6 dividido por 2. Eu tenho que simplificar essa fração por meio de divisão. Pelo mesmo camarada que eu vou dividir em cima, eu vou dividir embaixo. Se em cima eu divido por 2, embaixo eu também divido por 2. Uma fração simplificada, pessoal, nada mais é o quê? Que ela chegar na sua maneira irredutível, certo? Seu valor matemático não é alterado. Ou seja, ela vai reduzir, porém vai permanecer o mesmo valor. Pois a fração, pessoal, quando tem seus termos reduzidos, torna-se frações equivalentes. E vimos na aula passada o que é uma fração equivalente, certo? Então, pessoal, observe aqui o seguinte, olha. Quando eu simplifiquei 4 dividido por 2, eu tenho 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Então, eu simplificando a fração 4 sextos, eu vou encontrar a fração 2 terços. Pessoal, veja bem, olha, se você pegar na sua calculadora aí e dividir 4 por 6 e dividir 2 por 3, vai perceber que vai encontrar o mesmo valor, pois essas duas frações, elas são equivalentes. Professor, e o que é que eu fiz aqui? Se elas são igual? Simplesmente eu simplifiquei. Eu cheguei numa maneira, olha, 2 terços, que não tem como eu dividir ela mais, não tem como eu simplificar. Você consegue dividir um número por 2 e por 3 ao mesmo tempo? Pense aí. Ah, professor, eu consigo dividir 2 por 2, que vai dar 1. Mas você vai conseguir dividir o 3 por 2 exatamente? Não. Então, esse é o ponto que eu devo chegar. Numa fração onde eu não consiga dividir o numerador e o denominador igualmente por um número. Que nesse caso aqui, olha, inicialmente 4 6 dividir por 2. 4 por 2, 2. 6 também dividir por 2, encontrei 3. Aqui já é a maneira simplificada, a maneira irredutível. E as duas frações, elas são equivalentes. Qual a ideia de simplificar? A ideia de simplificar, pessoal, é tornar frações grandes menores. Se elas têm o mesmo valor, para que eu vou precisar escrever aquilo tudo, um tamanho grandão? Eu simplifico de uma maneira menor. Tranquilo? Bem simplesinho. Vamos avançar um pouquinho. Bem, pessoal, por exemplo aqui, ó, a fração 8/16 possui as seguintes frações equivalentes. 8/16 é igual a 4 oitavos, 2 quartos e 1 meio. Todas essas frações aqui possuem o mesmo valor. Vocês vão perceber, se você coloca na calculadora de vocês, está em dúvida? Dê uma paradinha, coloque na calculadora de vocês aí agora. Coloque 8 dividido por 16, você vai encontrar 0,5. 4 dividido por 8, também vai encontrar 0,5. 2 dividido por 4, também vai dar 0,5. E 1 dividido por 2 também vai dar 0,5.
Ah, professor, o senhor quer me dizer, então, que todas essas frações aqui têm o mesmo valor de 0,5 quando dividimos elas? Exatamente. Por isso que elas são frações equivalentes. Só que é o ideal perceber o que aqui? Perceber a sua simplificação. Olha. Eu pego essa fração 8/16, não preciso colocar ela nesse tamanho todo. Coloco apenas quem? 1/2. Ela está simplificada. Professor, nesse caso aqui o senhor simplificou por quem? Por 8. Um exemplo. De 8/16 para chegar até 1/2. Eu divido, olha, 8 dividido por 8, 1. 16 também dividido por 8, eu encontro 2. Simplesinho, certo? Bem, pessoal, simplificar uma fração consiste em dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Importante frisar isso mais uma vez. Tenho que dividir o numerador e o denominador. O carinha de cima e o carinha de baixo, ele tem que ser dividido pelo mesmo número. Você pode simplificar uma fração por partes. Veja, exemplo aqui, olha. 24 dividido por 16, por 36. 24 a 36 avos. Vamos simplificar. Eu posso simplificar direto, mas pode ser por partes. Observa-se que os dois números são par, certo? Tanto 24 como 36. Se são par, são divisíveis por 2. Bem simples. Então, vai lá, ó. 24 dividido por 2, 12. 36 também dividido por 2, eu tenho 18. Agora eu tenho uma nova fração, 12/18, que também é uma fração equivalente a 24/36. E já é uma forma simplificada da 24/36, mas ainda não é a fração irredutível. Ainda dá para dividir, certo? Vamos lá. Perceba que o 18 é par e o 12 continua sendo par. Então, podemos seguir por 2. 12 por 2, 6. 18 por 2, 9. Temos 6 nono, que é uma fração equivalente a 24/36 e também equivalente a 12/18. Apenas é uma forma mais simplificada. Mas olha aí, ainda dá para simplificar? Deixa eu pensar, professor. 6 dividido por 2, 3 divide. Mas o 9 não divide por 2. Ah, por esse motivo não podemos pegar o 2. Mas observe que o 6 e o 9, eles são divisíveis por 3. Eu consigo dividir por 3. Se eu consigo, vamos dividir agora. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Agora eu tenho 2 terços. Chegamos à fração irredutível. E conseguimos simplificar a fração 24/36 para 2 terços. Observe o tamanho dessa fração inicial, que eu estou com a setinha em cima, 24/36. Para o tamanho dessa, 2 terços, essa aqui é bem menor, né, pessoal? E se você colocar na sua calculadora, divida 2 por 3 na calculadora, vai perceber que quando você dividir 24 por 36, vai ter o mesmo valor, o mesmo resultado. Eu simplesmente simplifiquei. Eu reduzi para a maneira irredutível. Ou seja, quando eu chego em 2 terços, eu não consigo reduzir mais que isso aí. Simples, pessoal. Uma boa, certo? Bem, pessoal, você também pode simplificar de uma única vez, certo? É possível. Você deve identificar quem? O máximo divisor comum entre os dois termos. Observe, o máximo divisor comum de 24 e 36 é 12. Professor, eu esqueci o que é máximo divisor comum. Pessoal, máximo divisor comum, ou MDC, é o maior número possível que eu consigo dividir o 24 e o 36 ao mesmo tempo, certo? Esse é o MDC, o máximo divisor comum. O maior número que eu vou conseguir dividir 24 e 36 é o número 12. É o 12 mesmo, professor? Testem os outros aí, tente o 13, tente o 14, tente o 15, até o 24. Vocês vão perceber que vai chegar ao ponto de dividir um, mas não divide o outro. O único número que divide os dois números ao mesmo tempo, o 24 e o 36, é o número 12. Então, 12 é o MDC de 24 e 36. Máximo divisor comum. Só revisando, mas MDC vocês já viram, certo? Tenho certeza que a maioria de vocês aí já sabe numa boa o que é MDC. Bem, pessoal, aqui, olha, 24 dividido por 36. 24, 36 avos. Simplificando por 12, que é o MDC. Máximo divisor comum. Observe o que vai acontecer, olha. Vou dividir 24 por 12 e o 36 também por 12. 24 dividido por 12, 2.
36 dividido por 12, 3. Olha que legal, não precisamos fazer o passo a passo. Quando encontramos o MDC, podemos já simplificar para a maneira irredutível. Observe que eu fiz apenas uma divisão e já cheguei a 2/3. Professor, para a maneira certa, eu já ir simplificando pelo MDC, rápido, de uma vez só, eu posso fazer o passo a passo. Pessoal, fica a critério de vocês, certo? A matemática ela é algo brilhante. Ela tem vários caminhos, porém chega no mesmo resultado. Chegamos a 2/3. Essa é a parte boa da matemática. Eu sempre digo para os meus alunos, sempre gosto de dar mais um caminho, mas sempre digo a ele, escolha o caminho que você quer traçar. O que você achar mais fácil, siga. Porém, siga os passos corretos e vai chegar no mesmo resultado. Porém, pessoal, preciso falar para vocês que se encontrar o MDC, fica uma maneira mais rápida, certo? Não vai demorar tanto para se chegar ao mesmo resultado. Pois aqui precisamos apenas de uma divisão, olha. 24 por 12, 2. 36 por 12, 3. Chegamos a 2/3. Tranquilo? Observe, pessoal, aqui, olha, mais algum exemplo de simplificação. 32 dividido por 40 avos. O MDC, que é o maior divisor comum entre 32 e 40, é o número 8, certo? 8 é o MDC, é o maior número comum que eu vou conseguir dividir o 32 e o 8 ao mesmo tempo. Logo, só fazer a divisão, olha. 32 por 8, 4. 40 dividido por 8, 5. A simplificação de 32 40 avos, chegamos à maneira irredutível em quarto quintos, que elas são frações equivalentes, certo? Ela possui o mesmo valor, tanto o quarto quintos como 32 40 avos. A ideia aqui é só reduzir o tamanho dela. Tranquilo? Bem, pessoal, mais alguns exemplos aqui, ó. 63 dividido por 9. O MDC de 63,81. 63 dividido por 81, pessoal, certo? O MDC de 63,81 é o número 9, certo? Feito isso, só simplificar. 63 dividido por 9, 7. 81 dividido por 9, 9. Então, a simplificação da fração 63 dividido por 81 é 7 nonos. Tranquilo? Outra simplificação aqui, olha. O MDC de quem? Agora, vamos encontrar de 90 dividido por 120 avos. Observa aqui, pessoal, que houve uma repetiçãozinha, certo? Aqui está de novo, 63,81. Mas, na verdade, aqui é para encontrar o MDC de quem? MDC de 90 e MDC de 120, tranquilo? Quem é o MDC de 90 e 120? É o número 30, certo? Então, pessoal, encontrando o MDC, só dividir 90 dividido por 30, 3. 120 dividido por 30, 4. Mais uma vez, pessoal, o número que eu dividi em cima, eu tenho que dividir embaixo. Ah, professor, e se eu escolher um número que não consiga dividir os dois, dividar um e o outro não, eu posso dividir um número assim por um número e o de baixo dividir por outro? Não. Só posso dividir se for especificamente pelo mesmo número. Certo? Pessoal, observaçãozinha aqui importante, olha. Nessa fração 90 dividido por 120, observar que tem esses dois zeros aqui, dois números de bola. Quando temos dois números de bola numa divisão, o que é que a gente faz? Cancela um zero de cima com zero de baixo. Aqui era só cortar, né, pessoal? Olha, corto o 9, o zero do 90 fica 9. Corto o zero, aqui ficaria 12. O professor vai alterar não, porque eu cortei um zero de cima com zero de baixo. Ficaria 9 dividido por 12. Que o MDC de 9 e 12 seria apenas o número 3. Ficaria 9 dividido por 3, ficaria 3. E 12 dividido por 3 ficaria 4. Tranquilo, numa boa, bem simplesinho. Vamos ver, pessoal, só mais um aqui agora. Olha, 36 dividido por 66. O MDC de 36 e 66 é o número 6. Encontrou o MDC, só dividir. 36 dividido por 6, 6. 66 dividido por 6, 11. Tranquilo, simplesinho, eu tenho 6/11 avos. A simplificação da fração 36 e 66 avos.
Simples, né, pessoal? Uma boa. Olha. Portanto, pessoal, para que uma fração torne-se irredutível, devemos dividir o numerador e o denominador pelo maior divisor comum, ou realizar a simplificação por partes. Fica a escolha de cada um de vocês. Como eu falei, existem dois caminhos. De eu já dividir pelo MDC, ou eu dividindo em um até encontrar. Fica a caráter de cada um de vocês. Lembre de que toda fração irredutível possui inúmeras frações equivalentes, certo? Frações equivalentes, já sabemos que elas são infinitas. Vimos isso na aula passada. E agora, pessoal, vamos ver comparação de frações, certo? Bem, pessoal, as frações possuem o objeto de representar partes de um inteiro através de situações geométricas ou numéricas. Podemos comparar frações utilizando as representações numéricas através de algumas técnicas e propriedades. Comparar significa analisar qual representa o maior valor ou qual representa o maior valor. Ou seja, pessoal, nada mais é quem é maior que quem, certo? Por exemplo, uma pessoa está em dúvida com a outra. Quem é maior? Eu sou maior que você é maior que eu. Venha, nós dois de costa aqui. Vocês já viram isso, né, pessoal? Coloca um de costa para o outro, vamos medir ali a cabeça para ver quem é maior, certo? Ou quem é menor. Isso é uma comparação. Eu estou me comparando com o meu colega. Estamos virando de costa ali para ver quem é maior dos dois. Estamos comparando. Assim é com as frações. Vamos comparar qual fração é maior que a outra, certo? Ou qual é menor. Vice-versa. Vamos ver aqui agora, pessoal, a situação 1. Olha, quando os denominadores são iguais, basta compararmos somente o valor dos numeradores. Observe a comparação entre as frações. Pessoal, observe o seguinte, quando quem são iguais, os denominadores, ainda não me acostumei, professor, com essas nomenclaturas, denominadores. Pessoal, denominador é o camaradazinho de baixo, certo? Denominador, o de baixo, numerador de cima. Então, quando os denominadores forem iguais, quando o meu camaradinho de baixo for igual, essa fração aqui, ó, 2 quintos e 4 quintos. 5 e 5 eu tenho embaixo, né? Esses números denominadores. Quando eles são iguais, eu só vou comparar os camaradas de cima, certo? Simplesinho, comparar os caras de cima como? Quem é maior? 2 ou 4? Obviamente, todos vocês, isso é unânime, todos vocês sabem que 4 é maior que 2. Logo, a fração 4 quintos, olha aqui, ela é maior que 2 quintos. 4 quintos maior que 2 quintos. Denominadores iguais, eu só vejo o numerador que é maior. Se 4 é maior, ok. Observe, pessoal, o sinalzinho de maior que, olha. Lembrando mais uma vez, maior que a perninha sempre é aberta para o maior e fechada para o menor. Observe que o sinal de maior que está aberto para 4 quintos. Então, isso significa que 4 quintos é maior que 2 quintos. Tranquilo? Olha outro exemplo aqui, pessoal. Olha, fácil demais, muito fácil. Olha, as frações 7 dozeavos, 15 dozeavos. Ah, professor, os denominadores são iguais, 12 e 12. Simples, eu só vou olhar quem é maior, 15 ou 7. Quem é maior? O número 15 é maior, né? Logo, a fração 15 dozeavos é maior que a fração 7 dozeavos. Professor, muito fácil assim. Quando os denominadores são iguais, fica muito fácil e simples de identificar. E bem, pessoal, vamos ver agora quando os denominadores são diferentes, certo? O que é que acontece quando os denominadores são diferentes? Bem, pessoal, quando os denominadores são diferentes, devemos realizar operações no intuito de que os denominadores sejam iguais. Ou seja, temos que arrumar um meio aí para que os dois sejam iguais. Quando eles se tornam iguais, aplicamos a definição da situação 1. Qual é a situação da definição 1? Quando os denominadores são iguais, vejo o numerador, quem é maior, e defino qual a fração será maior. O processo que irá transformar os denominadores em valores iguais é chamado de redução e consiste em descobrir um número pelo qual iremos multiplicar os membros de uma fração para que os denominadores assumam o mesmo valor. Observe. Bem, pessoal, tem a fração 5 sextos e 8 terços. E agora, quem é maior? Vou pensar aqui. Porque agora, pessoal, olha, quem são meus denominadores? 6 e 3. Tranquilo?
6 e 3. O que é que eu devo fazer, pessoal? Olha, a fração dada possui denominadores 6 e 3. Vamos multiplicar os membros da primeira equação por 3 e os membros da segunda por 6. Um por 3 e outro por 6. Qual o intuito disso? Eu transformar elas em iguais. Eu vou observar o seguinte, olha. Primeiro passo. Bem, pessoal, qual é o número aqui que multiplicado por 3 ou por 6 chegue a um valor igual? Eu vou olhar bem. Quem, pessoal, posso pensar assim de cabeça? Quem é o número aqui resultante da multiplicação de 6 vezes 3? Exemplo aqui, olha. Eu não tenho dois denominadores, é só multiplicar em 2. 6 vezes 3 vai dar 18. Então, pessoal, eu vou ter que colocar embaixo, nos meus denominadores, 18 e 18. Então, esses 6 aqui eu vou ter que multiplicar por quanto? Para chegar a 18, tem que multiplicar por 3. E o outro eu vou ter que multiplicar por 6. Observe o seguinte, se eu multiplicar um camarada de baixo, eu tenho que multiplicar o de cima pelo mesmo valor. Professor, por que isso? Porque se eu multiplicar só o denominador e esquecer o meu numerador, eu acabo alterando o valor da fração. Logo, eu tenho que multiplicar o de cima e de baixo pelo mesmo valor. Vamos ver como é que fica. Olha, eu vou multiplicar 5 sextos por 3 e 8 terços por 6. Observa o seguinte, olha, 5 vezes 3, 15. O de cima não tem nada a ver. É só para multiplicar para não alterar o valor. Agora o de baixo, olha, 6 vezes 3, 18. Aqui, olha, 8 vezes 6, 48. E 3 vezes 6, 18. Para você que ainda está confuso, pessoal, vamos ver como é que fica agora. Olha, note que a fração 40 18avos é maior que 15 18avos. Observe que eu tenho agora duas frações. Olha, 40 18avos é a mesma coisa que 8 terços. E 15 18avos é a mesma coisa que 5 sextos. São frações equivalentes. A diferença é que eu apenas igualei os meus denominadores. Professor, sempre que eu for identificar qual a fração é maior, qual é menor, eu preciso eu igualar os meus denominadores, igualar os camaradinhos de baixo. Bem, pessoal, algumas vezes conseguimos identificar qual é maior, qual é menor. Simplesmente ali pelo olhar clínico da divisão, dá para perceber. Porém, é fundamental você igualar os denominadores, certo? Vamos lá, olha. Igualei, olha, eu tenho aqui 8 terços e 5 sextos, olha. 5 vezes 3, 18. Então, eu tenho que igualar os dois lados, 18 e 18. Porém, como é que eu faço? Multiplico de cima e de baixo só usando o raciocínio. 8, ou 3 aqui, desculpe. Eu multiplico 3 vezes quanto para chegar a 18? Ah, professor, 3 vezes 6. Bem simples. Se eu multiplico 3 vezes 6, o de cima também tem que multiplicar por 6. Lembre disso, numa fração, o que eu fizer com o camarada de cima, eu faço com o de baixo. Como em simplificar, o mesmo que eu divido de cima é o mesmo que eu divido embaixo, se eu quiser mais frações equivalentes, o mesmo que eu multiplicar pelo de cima é o mesmo que eu multiplico pelo de baixo. Logo, a fração 8 terços é maior que 5 sextos. Tranquilo? Bem simplesinho. Quem ficou na dúvida, volta um pouquinho, assiste de novo, que não tem segredo. Vamos comparar mais um agora, para melhorar mais um pouquinho. Olha, vamos lá, pessoal. Olha, vamos comparar as frações 4 quintos e 3 sétimos. Onde é que está o segredo? O segredo está na onde? Nos meus denominadores, no camarada que está embaixo. Quem são eles? 5 e 7. Ah, professor, eles são diferentes. Mas 5 vezes 7 é 35. Ah, professor, então isso significa que eu tenho que bolar uma estratégia para que os meus denominadores, os meus camaradas de baixo, eles sejam 35. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Ah, professor, esses 5 aqui, eu posso multiplicar ele por 7. Que 5 vezes 7 é 35. Muito bem. Só tem que lembrar uma coisa. Se eu multiplico 5 vezes 7, eu também tenho que multiplicar o 4 vezes 7. Pois o que eu faço com o meu denominador, eu também faço com o meu numerador. Certo? Vamos lá, olha. Está aqui, olha.
5 vezes 7, 35. Não posso esquecer de multiplicar o de cima por 7 também. 4 vezes 7, 28. Logo, a fração 28 35avos é a fração equivalente a quarto quinto. Ou seja, tem o mesmo valor. Se colocar na calculadora 1 e dividir, colocar na calculadora 8 e dividir, encontra-se o mesmo resultado. A outra fração, 3 sétimos. E agora? O 7 já está aqui, pessoal, multiplicação. Mas só vocês pensarem um pouquinho, certo? O 7 eu multiplico por quem para chegar a 35? Por que vocês têm que ter isso em mente? Porque o primeiro passo é vocês não inventar, é vocês já raciocinar qual é o número que eu vou precisar no meu denominador. Nesse caso, já raciocinamos que é o 35, certo? Então, 7 vezes quanto para 35? 7 vezes 5, aqui é 7 vezes 5, 35. Então, se eu multiplico 7 por 5, 3 também multiplica por 5. 3 vezes 5, 15. Logo, a fração 15, 35avos é equivalente à fração 3 sétimos. Observe que 28 35avos é maior que 15 35avos. Igualamos os denominadores, 35 e 35, tá aqui. Pessoal, observar que é maior. Quem é maior, 28 ou 15? 28 é maior, aí ficou fácil, né, pessoal? Então, a fração 28 35avos é maior que a fração 15 35avos. Dessa forma, temos que quarto quintos é maior que, olha a aberturazinha com maior que 3 sétimos. Tranquilo também, né, pessoal? Quem for em dúvida, frisa mais uma vez, volta e repete de novo. Eu acho que essa é a melhor arma da ferramenta digital. Você não precisa para o professor repetir. O professor explica de novo que eu não entendi. Não, você mesmo volta e assiste de novo. E de novo, quantas vezes for necessário que você julgar para poder entender. Certo? Bem, pessoal, para fechar nossa aula, temos essa atividade. A atividade está uma maravilha, certo? Bem semelhante ao que vocês acabaram de ver, como de costume das outras atividades. Só passo relativo ao que a gente vê, certo? Viu na aula de hoje? A atividade de hoje é relativa à aula de hoje. Aqui no link da descrição, pessoal, como todos já conhecem, está o link, certo? Clica no link aí, vai abrir uma página diretamente no Google. Lá vocês respondem aquele questionário que tem as questõezinhas. Depois clica no botão enviar, encaminha de volta para mim que eu vou estar tendo esse feedback de vocês. Certo, pessoal? E aqui, pessoal, eu trago um desafio simplesinho. Esse tá fácil. Comparação de frações, 5 sétimos e 2 sétimos. Qual é maior? Qual a maior fração? E aí? Desafio de hoje tá fácil. Tem alunos que tá vendo aí, professor, como é que você bota um desafio desse? Simplesinho, hein? Todo mundo resolve numa boa. E para fechar nossa aula de hoje, pessoal, com chave de ouro, eu trago essa reflexão. Persista. Se tudo fosse fácil, qualquer um conseguiria. Bem, pessoal, quem chegou até aqui, não esquece mais uma vez, pessoal, dá aquele joinha, certo? Se inscreva no canal, também, se possível, ativa o sininho de notificações. Tchau, pessoal, e até a próxima aula.